Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus hoje, mais uma aula. Para quem está começando agora, o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. E na matéria de hoje nós vamos continuar a história da igreja. É sempre de quinta-feira, eu coloco uma aulinha aí que gira em torno de 10, 12 minutinhos, tá bom? Todo o material é extraído do nosso curso de teologia, que são livros como estes que eu tenho em minhas mãos. São 5 livros, tá? Você recebe todo o suporte da nossa instituição, temos professores de plantão para que você faça um bom curso. Mas depois eu falo do curso. Chega de moleza, vamos trabalhar? Nós estamos estudando história da igreja, a nossa história. E na aula passada nós aprendemos sobre o surgimento do islamismo, sobre a expansão do islamismo, né? E hoje nós vamos ver dar continuidade na história da igreja. E o islamismo foi conquistando os guerreiros muçulmanos, foram conquistando aquelas igrejas, aqueles territórios da Ásia, onde Paulo fundou igrejas, eles foram conquistando tudo. Toda aquela região foi se tornando muçulmana. Não conseguiram conquistar Constantinopla. Lembre que nós aprendemos que Constantinopla oferecia defesas naturais. Era difícil conquistar Constantinopla porque já a natureza ajudava, a geografia ajudava na proteção da cidade. Mas eles foram expandindo também, foram para o Ocidente e foram conquistando até que chegaram na França. E aí o Papa preocupado formou um exército, chamou Carlos Martel, alguns chamam Carlos Martelo, e para que comandasse um exército para fazer frente aos muçulmanos. O Papa percebeu que não adianta ficar rezando, orando, jejuando, ficar nos mosteiros. Não, tinha que fazer um exército, senão eles iam invadir Roma, porque Roma não tinha aquelas defesas naturais como tinha em Constantinopla. Então forma um exército comandado por Carlos Martel, olha aí na tela, chamada Batalha de Tours, que é na cidade da França, em 732. Veja, o início do calendário muçulmano é 622. Depois de 110 anos, após 100 anos da morte de Maomé, Maomé morreu em 632, após 100 anos eles já estão conquistando tudo. E se não fosse essa batalha, se a igreja não forma esse exército para combater os muçulmanos, provavelmente nós não teríamos o símbolo da cruz no Ocidente. Seria dominada pelo islamismo, essa religião. Mas aí é um fato importante da história, essa batalha, porque o cristianismo vence essa batalha e aí o islamismo é obrigado a recuar, porque a igreja viu que precisava, não tinha outra alternativa. Agora, mudando agora um pouquinho, então, aí essa contenção, né, nessa vitória da igreja nessa batalha na França, em 732 depois de Cristo, obviamente, então segura um freio aí nessa religião de Maomé, né, o islamismo, e a igreja, só que a igreja nesse período está envolvida com a idolatria, as imagens de escultura estão dentro da igreja, embora seja proibida. A igreja, ela proíbe imagem de escultura, mas esses povos, muitos não obedecem à ordem do Papa e já estão adotando estas imagens. Então o Papa cria um grupo chamado, nos estudos, de iconoclasta, que significa quebrador de santo. Um grupo que tinha esse papel na igreja, quebrar a imagem. Eles saíam quebradores de santos, né? Quer dizer, na verdade a palavra iconoclasta significa quebrador de imagem, né? Imagem de escultura. Que essas imagens, esses santos da igreja em forma de imagem, foram quebrando, e aquela luta, e o Papa tentando segurar isso aí, até que surgiu um homem muito piedoso, um homem temente a Deus, João Damasceno. Olha a imagem dele aí, né? Na igreja católica chama de Santo Damasceno, porque ele era da cidade de Damasco. Um homem realmente
piedoso, muito estudioso. Olha, ele viveu do ano 675 a 749, e ele desenvolve uma teologia para defender o uso de imagem. Ele vai fazer uma apologia, uma defesa ao uso de imagem. E dentro dessa teologia, ele usa esses termos que eu vou colocar para você agora, tá vendo aí? Olha, latria, dulia e hiperdulia. O que significa latria? São palavras gregas. Latria é adorar, adoração, quer dizer, idolatria, aquele que adora ídolos. Então, latria, adoração, ídolo, latria, adorador de ídolos. Então, a latria, que é adoração, São Damasceno ou João Damasceno dizia que só pode ser a Deus. E é verdade. Só a Deus nós podemos prestar culto, só a Deus nós devemos adorar. Só Ele é digno de receber adoração, porque Ele é criador. Veja que teologia interessante que Damasceno desenvolveu. Mas ele também ensina que os santos da igreja, aqueles homens piedosos que serviram a Deus, como João, Pedro, Paulo, podia prestar a estas pessoas dulia. O que é dulia? Veneração. Podia. Não era latria, era dulia, veneração. Olha aí, ele defendeu essa tese. Não, a pessoa quando olha para aquela imagem de Pedro, aquela imagem de João, ele não adora aquela imagem, ele apenas reverencia. Olha que interessante a teologia dele, né? Então, por meio daquela imagem, ele vai chegar a Deus, porque só Deus realmente pode prestar latria, adoração. Olha que interessante. Então, esses ícones, né? Essas imagens, pode se prestar dulia. Agora, no caso de Maria, olha que interessante o culto a Maria que já acontecia. No caso da imagem de Maria, aí o cristão pode prestar uma hiperdulia. O que é hiperdulia? Uma veneração maior do que a dulia, mas não latria. Latria, adoração, só a Deus. Está vendo a teologia dele? Ou seja, mais ou menos assim, o católico, né, o cristão da época entraria no templo, então ele vai ver ali as imagens de escultura, então ele presta reverência, ele venera. Aí ele anda mais um pouquinho no templo, ele chega na imagem de Maria, o ícone de Maria, então ele presta hiperdulia, porque afinal de contas, ela é mãe do nosso Salvador. E quando chega no Santíssimo, no altar, então sim, ele presta latria, ele presta adoração, porque é a Deus. E aí o que acontece? Foi feito um concílio, porque estava uma confusão, né? O Papa achava que não, mas São Damasceno veio com essa teologia, aí o Papa da época fez um concílio, chamado Concílio de Nicéia II, né? Ou dois, porque teve no primeiro concílio de Nicéia, foi lá defendida a Santíssima Trindade. E no Nicéia II, que aconteceu no ano 787 depois de Cristo, olha aí na tela, 787, então o Papa aprovou essa teologia. Então agora, de maneira oficial, as imagens de esculturas estão na igreja. Agora não pode mais quebrar, não pode mais destruir, porque a igreja oficializou a utilização da imagem de escultura nos templos. A igreja ocidental, porque a igreja oriental não vai permitir, ela só vai permitir quadros em alto relevo, mas não imagens, mas quadros apenas, desenhos dos santos, dos homens piedosos, de Maria. Entendeu a aula de hoje? Está vendo como é importante? Tá? Então é daí que vem o uso da imagem de escultura na Igreja Católica. E nós vamos aprofundar essa questão, mas não é hoje não. Na próxima aula, tá bom? Olha, não vai esquecer de pedir nosso material. Quando você pede nosso material, você está sendo
abençoado, né? Você também, claro, será abençoado, porque você não está gastando dinheiro, você está investindo. E também está abençoando o nosso ministério, porque a estratégia que Deus nos deu para sobreviver foi produzir materiais para abençoar o povo de Deus. Como eu sempre digo, somos um ministério, mas não somos igreja. Portanto, não sobrevivemos de dízimos e ofertas, mas sim dos produtos como a Bíblia Apologética, curso de teologia. Então você acesse o nosso site, o www.icp.com.br, www.icp.com.br. Veja isso, tudo que nós temos, tudo gratuito, um monte de material para você, sem custo algum. E tem um curso na nossa loja virtual. Aí, se você gostou, viu o valor lá, se você enviar pelo WhatsApp dizendo que você assiste às minhas aulas, você pode ter um desconto de até 50%. Pede logo 50% de desconto, tá bom? O WhatsApp é 0 operadora 21 986223266. 0 operadora 21 986223266. Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.